Então, gente, semana passada hoje eu vou dar continuidade no que a gente estava falando semana passada, que era sobre o Império Romano. Eu não vou ficar falando muito não, porque senão a gente atrasa muito. A gente falou da Roma Antiga, aí a gente falou da formação, falamos de como que era construída a sociedade, né? Até mostrei essa piramidezinha. Falei que era dividido em períodos, monarquia, república, império. Aí eu falei da monarquia, os conflitos que aconteceram na república depois, né? Falei de como que a república era constituída, né? Dividida, a administração. Aí eu falei da expansão territorial, que hoje mais cedo eu estava falando na monitoria, que hoje eu substituí a Sabrina, era a respeito dessa expansão aqui, olha, que eu estava falando, no período da República, após as guerras púnicas, né? Aliás, com as guerras púnicas aqui, era sobre isso que eu estava falando. Aí eu falei sobre os conflitos entre os plebeus e os patrícios, que os plebeus ficaram mais pobres, os patrícios mais ricos. Falei da herança, que era do direito romano, a tribuna dos plebeus, que foi um direito que os plebeus adquiriram, né? Aí ficou assim essa divisão da República, que antes era só dos patrícios, aí passou a pertencer um pouco também a alguns direitos, direito ao veto, né, de algumas decisões aos plebeus aqui. Aí eu falei da reforma agrária, que o Graco, né, o Tibério Graco e os irmãos Graco, né, eles acabaram falecendo, foram assassinados após eles terem proposto a reforma agrária. E aí eu falei, aí a partir disso, né, houve um conflito entre na República, né, houve um golpe pelos imperadores, pelos os guerreiros, como é que chama mesmo? Os militares. E aí houve um período de paz, que é chamado da Paz Romana, né, chamado de Pax Romana, em que eles conseguiram dar uma certa estabilidade para o território, utilizando da política do pão e circo, que era dar trigo para os plebeus e também diversão para eles esquecerem dos problemas. E aí, dentro desse circo, eu falei da luta dos gladiadores. Mostrei um videozinho do gladiador, que depois eu passo para vocês, para quem perdeu. Não vou passar hoje de novo. Eu comecei a falar sobre discutir um pouquinho o vídeo, né? Falei dos conflitos atuais, que às vezes a gente ganha um pouco da política do pão e circo até hoje, a gente utiliza os políticos utilizam. E aí eu vim aqui, não deu tempo de falar sobre o fim do Império Romano, né? Como que se deu esse fim do Império Romano? Depois dessa paz a partir desse período aqui, ó, desse momento de estabilidade, cadê minha setinha? Tá aqui. O período de estabilidade aqui chamado de Pax Romana, que foi um período em que os conflitos, essa expansão que a gente viu aqui, olha, nas guerras púnicas, ela cessou, não teve mais guerras aqui para conquista de novos territórios. Então, a partir dessa Pax Romana aqui, veio junto com isso, com o Império, também o declínio do Império, que foi se constituindo gradativamente. A gente teve uma extensão territorial muito grande com aquela expansão das guerras púnicas, mas junto com essa extensão veio grandes responsabilidades também, né? Ficou difícil a administração de todo aquele território grandão que foi conquistado
no finalzinho da República e estabilizado no começo do Império. Aqui no finalzinho do Império, houve essa dificuldade de administração. E a Pax Romana, que foi um período de fim dessas conquistas, trouxe junto com eles também a diminuição do número de escravos aqui, né? Que os escravos eles vinham especialmente como prisioneiros de guerra. E a base daqui da economia dessa sociedade romana, tanto dos romanos quanto dos gregos, era a escravização de povos conquistados ou de povos que não conseguiam pagar suas dívidas. E esses escravos é que faziam com que a economia girasse, né? É mais fácil você ter uma pessoa que trabalhe para você e você não precisa pagar ela somente o básico para essa pessoa, que era roupa e comida para essa pessoa sobreviver, e o salário sai muito mais caro, né? E nem existia esse conceito de salário aqui ainda, né? Então, com a diminuição do número de escravos, houve também um declínio, né? Começou aí o declínio do Império Romano, porque junto com isso, eles perderam, além da mão de obra, houve uma inflação. O que é a inflação? A gente fala hoje em dia, né? A gente está vivendo um período que a gente está falando muito sobre isso, né? A inflação é o aumento do preço das coisas, né? Quando o preço dos produtos começam a ficar cada vez mais caros, é chamado de inflação. E os escravos aqui, eles, como a oferta não estava sendo fácil conseguir escravo, então os próprios escravos, a venda de escravos começou a ficar muito cara. E aí gerou dois problemas: o problema de não conseguir mão de obra e o problema de começar a ficar caras as coisas no dia a dia, né? Então, qual foi a solução que eles conseguiram aqui nesse momento? Foi o regime de colonato. O regime de colonato, ele nasceu aqui no finalzinho do Império Romano para tentar resolver esse problema do número de escravos que começou a ficar escasso. E o que era esse regime de colonato? As pessoas, os grandes proprietários, né, os patrícios, eles passaram a ceder um pouco das terras, né, que era um empréstimo de terras, em troca para os plebeus, e em troca os plebeus pagavam alguns tributos para esses patrícios, como se fosse um aluguelzinho da terra, né? E era bom para o patrício, porque o patrício ele resolvia o problema da mão de obra que ele queria, né, que ele estava precisando muito, e para os plebeus isso era bom porque eles tinham o problema de não ter as terras e de estar passando fome, né? Então essa foi uma maneira deles conseguirem sobreviver no meio desse caos que era o período, o Império Romano, né? E esse regime de colonato aqui foi a primeira medida onde nasceu, onde começou a ter essa questão do feudalismo, né? Porque o feudalismo tem uma estrutura muito parecida com esse regime de colonato aqui. E o regime de colonato é um precursor do feudalismo, né? Que nasceu aqui no finalzinho do Império Romano. Então, junto com todas essas questões que eu estou mostrando aqui, a extensão territorial muito grande, o fim das conquistas, que culminou na diminuição do número de escravos, o regime de colonato, que foi essa solução para tentar resolver os problemas dos patrícios e dos plebeus. Juntamente com tudo isso, a gente tem a questão dos gastos altos do império, que quanto mais você ganha, né, na medida que o padrão de vida seu sobe, depois é difícil você querer diminuir esse padrão de vida, né?
Então, os imperadores, eles começaram a ter gastos altos e eles não viram que não estava podendo manter esses gastos altos para eles, né? Não só para eles, mas era para manutenção do exército também, manutenção dos patrícios que viviam nesse período aí. Ô, gente, eu tô vendo aqui o chat, esse chat aqui que eu acabei de dar uma visualizada aqui, se não me engano, dá um print no final da aula, é o quê? É da aula É a chamada, professora. de hoje? É. Minha? Oi? É, A a minha? sua, a sua. É porque perguntaram se você já tinha feito. Aí eu falei que eu achava que não e que você dava um Ah, print tá. no final da aula. É uma conversa entre Eu nem sei se vocês, é assim então. que você faz, mas eu acho que é. Entendi, tá bom. Se tiver alguma dúvida entre vocês aí, vocês vão me falando, então. Então, junto com os gastos altos, junto com tudo isso, o Império estava gastando muito, eles estavam ostentando muito. E tudo isso gerou uma crise, que junto com isso também, eu vou explicar melhor quando eu for falar do feudalismo, que vai ser hoje ainda, houve a expansão do cristianismo, né? Que foi quando houve o nascimento de Jesus Cristo, e aí com a morte de Jesus Cristo, né? Houve um crescimento da religião, né? Surgiu a religião católica e o culto a um Deus só, que é o Deus do cristianismo. E os romanos, aos poucos, eles foram absorvendo essa religião e o cristianismo se tornou muito forte, e isso acabou culminando num enfraquecimento do Império Romano, mas eu vou falar disso melhor no próximo módulo. E, por fim, que não está aparecendo aí de novo, que eu estou com o mesmo problema da semana passada, mais cedo não estava, não, mas agora voltou, é que a minha barra de tarefas aqui tá comendo um pedacinho aqui do slide. Mas eu já enviei, na verdade, esse slide para vocês vão ver. Esse último tópico aqui está falando das invasões germânicas, as invasões dos povos bárbaros, né? Hoje, o que é o conceito de bárbaro para nós? Alguém sabe me explicar? Eu não sei se é usado assim ainda, mas, por exemplo, nós somos brasileiros. Aí, se tiver pessoas de outras nações, eles são bárbaros. Esse é o conceito daqui. Hoje a gente chama de bárbaro, se a gente for olhar no dicionário, a gente fala assim, fulano é bárbaro. Pode ser no sentido de muito descoladão, ou pode ser no sentido também de agressivo, violento. Nesse período aqui, e essa ideia de pessoa bárbara ser agressiva e violenta veio daqui. Os gregos, eles chamavam os romanos de bárbaros, né? Todo povo que atacavam os gregos, né, que tentava conquistar o território grego, era chamado de bárbaro, porque ele era diferente da cultura grega. E esse povo era violento porque estava conquistando aquele território, né? Então era chamado de bárbaro. Tinha uma cultura diferente, era chamado de bárbaro. Aqui, para os romanos, bárbaros eram os povos germânicos que tentaram conquistar o Império Romano. Então, o conceito de bárbaro ele muda muito de uma sociedade para outra. Hoje a gente chama de bárbaro todo mundo que é violento. Por quê? Quando você vai conquistar um império, você tem que ser violento, né? Você é bárbaro para conquistar aquilo. Então, as invasões germânicas, germânica veio dos germanos, que veio lá da região que hoje a gente chama de Alemanha, né? Então, veio esses povos que viviam na região da Alemanha, que eu vou explicar um pouco melhor os motivos deles terem conquistado, né, invadindo o Império Romano no
feudalismo, mas eu já adianto aqui para vocês que eles invadiram o Império Romano, que já estava enfraquecido, e aí esse foi o fim do Império Romano, né? Então teve esse enfraquecimento com o fim das conquistas, diminuição dos escravos, enfraquecimento dos patrícios, por conta de não ter essa mão de obra, esses gastos altos, juntando tudo isso, os germânicos invadiram o Império Romano, e aí esse foi o fim, né, do Império Romano, né? Então, vou para a próxima. Alguma dúvida, gente? Ou alguma dúvida além de todas? Não. Tá tranquilo. Porque às vezes eu assisti umas aulas na faculdade que o professor perguntava alguma dúvida, eu ficava com vergonha, porque eu estava com dúvida de tudo. Às vezes pode ser Não o sei caso de como você. é. Ah, isso acontece comigo com frequência. Mas aqui, é alguma dúvida além de todas ou não tem dúvida mesmo? Ou tem alguma dúvida? Não, acho que tá tranquilo. Não tem. Tranquilo. Se vocês forem estudar e surgir alguma dúvida, porque eu não consigo falar de tudo que está na apostila, né? O tempo eu resumo muito para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tá. Eu vou adiantar a matéria aqui, então. Vou entrar em Idade Média. Né? Vou falar, então, a Idade Média que veio depois desse período da antiguidade aqui, né? Da Idade Antiga. Depois da Idade Antiga vem a Idade Média. E alguém sabe me falar aí por que é chamado de Idade Média? Alguém lembra da escola? Ou o professor não falou? Eu não lembro, mas isso também já faz 15 anos, então. Vou dar uma dica, olha, Idade das Trevas. Por que era chamado de Idade das Trevas? Por causa das doenças, bruxaria, essas coisas? Bruxaria. Tinha também a bruxaria. Eu tinha até esquecido dessa parte. Idade das Trevas é por conta da pandemia que eles viveram, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia e aqui nessa época aqui a gente estava viveram também outra, né? Que era a peste negra. Ah, então também estamos na Idade das Trevas. Tá De novo. No ano da treva, né? Deus me livre. Além disso, a gente tinha também, chamado de Idade das Trevas. Eles não se chamavam de trevosos, não, viu, gente? Mas quem deu esse nome de Idade das Trevas, ou A Noite dos Mil Anos, vocês já viram essa frase, essa expressão também? A Noite dos Mil Anos? Isso eu Eu lembro acho que de eu já já ter ouvi, mas ouvido eu não tô falar. lembrada. Eu só não sei o que é mesmo. Isso. Idade das Trevas diz respeito a esse período difícil que eles passaram, né? Que teve muita fome, teve a questão da peste negra, né? E a Noite dos Mil Anos é porque esse período que a gente está tratando aqui foi um período de 1000 anos mesmo, né? De 10 séculos, né? A gente está falando aqui de 10 séculos, que corresponde a 1000 anos, e é tratado como noite, porque a noite remete à escuridão, né?
e tudo que era essa coisa de escuro, de treva, vem muito dessa ideia de que dos renascentistas, que é o povo que veio depois dos medievais, que compreendia que esse período foi um período muito difícil, um período em que teve muita fome, muita doença, e também porque eles consideravam, isso não sou eu que estou falando não, viu, gente? Isso daí é o homem moderno que falava, que a cultura deu uma decaída nesse período, que a gente tinha a cultura romana e grega, que era muito pautado num ideal de corpo, assim, atlético, né? Então, eles produziram muita coisa, assim, muito realista sobre a produção de escultura, essas coisas, né? De pintura também, de cerâmica. E aqui nesse período, como teve uma influência maior da igreja e teve pouca influência, assim, perdeu-se muito do que os gregos e os romanos produziram artisticamente, e também no campo da filosofia também houve uma mudança de forma de pensamento, eles começaram a chamar de Idade das Trevas por conta disso. Mas eu vou mudar um pouco essa visão de vocês, porque é isso que o Enem faz. Com certeza, se cair alguma questão, eles vão tocar um pouco nesse assunto, porque o Enem gosta de mostrar os lados da história, né? Então, essa Idade das Trevas é o lado que os homens modernos construíram sobre o homem medieval. Mas aqui a gente vê que tem, estou mostrando para vocês aqui, essa estátua aqui do Giotto, né? Que é muito diferente das estátuas gregas. Só como uma ideia aqui, ó, essa daqui são esculturas gregas. Olha como é que eles gostavam bastante aqui de mostrar a parte física, né, de um ideal físico bonito. Aqui as construções aqui para o homem daquela época, né, toda trabalhada em detalhes. Aqui dos romanos, mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. E aqui, muito diferente a escultura. Vocês conseguem ver a diferença? Sim, ele é bem mais gordinho. Isso, não tem essa coisa do ideal de um corpo físico musculoso, né, para o homem, né, a presença aqui de roupa, de vestimenta. Aqui é uma imagem de uma pintura, né? Os gregos também pintavam, mas eles pintavam assim, os motivos, a temática que eles pintavam era uma temática mais voltada assim para essa parte física mesmo. Já aqui é uma temática mais religiosa. Eu vou falar mais para frente para vocês da importância da influência da igreja nos costumes aqui dos medievais. E aqui a gente mostra que isso daqui olha a presença aqui de um cardeal, né? Aqui dessa parte aqui da cabeça, né? Esse chapéu aqui. Isso tudo aqui é tudo uma representação aqui de um anjo, né? Então, toda essa temática religiosa, ela passa a fazer parte da arte medieval, e os renascentistas, que eu vou ver isso, vocês vão ver isso nas próximas aulas ainda. Os renascentistas, eles achavam que isso daqui não era uma cultura boa, né? Era uma cultura que perdeu dos gregos, né? É uma cultura que meio que assim, a cultura grega se perdeu e deu início a essa que era inferior à grega, para os renascentistas. Mas eu digo aqui para vocês que era uma cultura diferenciada dos gregos, né? Eles tinham muito
a Igreja Católica tinha uma influência muito grande aqui nesse período. Então, tudo que era produzido era em volta dessa ideia religiosa. E aqui eu trouxe esse busto aqui, que é essa escultura aqui. Quando eu chamo de busto, é porque é uma escultura que pega aqui da altura da axila para cima, né? Do pescoço para cima. Essas são as esculturas, são chamadas de busto. Do São Tomás de Aquino, porque outra ideia que o homem moderno tinha dessa época é que não se produziu conhecimento, mas eu digo aqui que o conhecimento também era diferente, porque foi nesse período medieval que começou a ter as primeiras universidades, só que o conhecimento ele era voltado muito ainda ligado à teologia da Igreja Católica. Então, São Tomás de Aquino é uma figura assim, muito presente, que os medievais estudavam muito. Ele era o filósofo daquele tempo, né? E ele é que instituiu a escolástica, que era um método de ensino utilizado dentro do período medieval. Então, essa Idade das Trevas não é um conceito que os medievais que se davam, né? Isso daí foi os povos que vieram depois deles, né? Os povos europeus que começaram a dar esse nome, mas hoje a historiografia está tentando modificar isso. Deixar de usar esse termo de Idade das Trevas, a Noite dos 1000 anos, para uma cultura diferente. E aqui é chamado de Idade Média por isso, porque ele era médio, né? Uma idade mais ou menos. E ficou aí até hoje, né, esse conceito, mas a gente compreende que não é bem assim. Uma outra coisa que eles usavam muito, estou mostrando tudo isso para vocês, porque o Enem gosta muito de cobrar essa parte de patrimônio. Então, é bom vocês saberem, quando vinha, assim, uma questão do Enem, arquitetura gótica, né, falando de arquitetura gótica, vocês já vão saber que se trata de uma arquitetura também diferenciada dos gregos. E como que era? Aqui, a presença forte de vitral. O vitral são esses vidrinhos aqui, né? Esse vidro aqui desenhado aqui que as igrejas tinham. E olha o desenho que eles faziam, né? Todos voltados para essa cultura religiosa da Igreja Católica, né? Aqui é a Catedral de Milão, na Itália, que tem esse estilo gótico. Quando eu falo aqui de estilo gótico, é que essas colunas aqui, elas eram bem altas, em formato de agulha, olha. Essa pontinha aqui, ela é bem fininha e bem alta. Uma que vocês podem... Olha o interior de uma igreja gótica. Tá vendo aqui os banquinhos? Olha como que é a altura aqui, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão. E aí eu trouxe para vocês, hoje, eu lembrei da Catedral de Notre Dame. Com certeza vocês viram o filme Corcunda de Notre Dame, não viram, não? Acho que sim. Eu não. Não viu, gente? Não é possível. Eu não tenho certeza se eu já assisti, mas eu acho que sim. Mas a Catedral de Notre Dame, vocês já ouviram falar? Já. Sim, eu já ouvi. Foi Então, a que queimou uns 2 anos atrás, não foi? Oi? A que queimou uns 2 anos atrás? Foi essa, não foi? Vixe, não sei não. Vou procurar saber. Eu acho que foi. Eu acho que ela mesmo, queimou mesmo. Então, a Catedral de Notre Dame fica na França e ela tem esse estilo gótico. Olha como é que ela é alta e tem essas pontinhas, né? Parecendo agulha. É bem esse estilo gótico aí. Então, voltando aqui para a matéria, eu não vou ficar me prendendo muito nisso não, tá, gente? Isso daqui é mais para vocês conhecerem,
Se caso ouvir falar sobre isso, vocês já estão sabendo. Então, olha a diferença da escultura, né? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês que essas aqui eram esculturas gregas, isso daqui era o ideal de beleza feminino aqui da época da Grécia, né? Era assim que as mulheres eram idealizadas nesse momento. A presença de esculturas nuas, né? De pessoas nuas. Aqui era uma construção grega bem clássica, né? Do período clássico, com essas colunas, com esses vincos, né? Que parece um monte de coluninha junto, né? Aqui é o Coliseu, que eu mostrei para vocês, onde os gladiadores, eles faziam aqueles teatros, né? E tinha a luta dos gladiadores. Aqui são esculturas romanas, que tinham um pouquinho da influência daqui da grega, olha, tá vendo que eles ainda tinham essa coisa do ideal do corpo humano, né? Olha que perfeição, imagina fazer isso no mármore, né? Esculpindo, né? Isso daqui é riquíssimo, né? E é por isso que eles chamavam... Oh, caramba, tá com vida própria aqui o computador. E é por isso que os renascentistas, eles ficavam um pouco revoltados com isso, né? Que perdeu um pouco dessa perfeição aqui que eles faziam. Olha o joelho, né? Imagina fazer isso né, esculpindo. Tinha um pouco aqui dessa influência aqui dos gregos, mas eles começaram a ficar um pouco mais realistas aqui, olha, percebam que algumas esculturas aqui romanas, eles já representavam um rosto não tão perfeito, assim, de ideal de beleza. Aqui também, olha, já não tinha mais mostrando tanto corpo, mas totalmente diferente aqui, olha, que esse cara é até mais cheinho, olha, e a roupagem também toda diferenciada. Aqui o São Tomás de Aquino também já não mostra tanto corpo, assim. Então, são tipos diferentes de esculturas e de construções que, não sei, dá para vocês perceberem aí as diferenças? Dá para perceber, sim. É bem diferentinho, né? Cultura diferente, gente. Não usa cultura melhor, nem avançada, nem que eu falei hoje na questão de hoje cedo. Evoluída. Evoluído também não pode falar, não, viu? Só dando dicas aí São civilizações diferentes. Dica de redação de Enem também, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre história, não fala evoluído, não, porque redator de Enem também não gosta disso, não. Então, eu vou avançar aqui para o que foi essa ideia de feudalismo que veio da Idade Média, né? E aí eu vou fazer outro, né? Pedindo desculpa aí para vocês de novo, que eu vou fazer um outro parênteses aqui para vocês, que eu pensei muito bem se eu ia tratar. Nossa, meu computador está com vida própria. Não tá nem aparecendo o cursor aqui para mim. Vou apertar o F5 aqui. Isso. Eu pensei muito bem se eu ia tratar isso separado ou se eu ia tratar disso junto com as matérias. Aí eu decidi fazer junto com as matérias, porque não adianta ficar falando muito sem dar exemplo. Isso daqui os modos de produção é uma das formas de enxergar a história. Então, tem historiador que gosta de estudar a história através da cultura, tem outros que gostam de estudar mais a política, e tem uns que focam mais na economia. Então, essa visão aqui de modo de produção, pode ser que vocês encontrem isso nas questões, e aí eu vou explicar para vocês que é um modo de ver a história através da economia. E por que eu estou falando disso?
porque o modo de produção, ele é, de forma resumida que eu vou falando para vocês, é um conceito que une a força produtiva, ou seja, o jeito de produzir, de produzir economia de uma sociedade, junto com as relações de produção. Não entendi, Paula, vou exemplificar aqui para vocês. A gente já viu o primitivo, né? Que é esse primeiro aqui, que a gente, quando eu falei assim dos hominídeos, né? Da parte quando os homens começaram no período neolítico, que nem tinha sociedade ainda, nem tinha aldeia ainda. Então, o modo de produção daquela época era considerado primitivo. Nossa, gente, meu cursor, ele tá louco. Aqui, olha, era considerado primitivo porque não existia esse conceito de propriedade privada. E tudo era de todo mundo, tudo era comunitário. Então, todo mundo ajudava na produção. Então, existia essa ideia. Cadê? De propriedade coletiva, de ausência do Estado, né? Não existia um Estado, era tudo coletivo. Por isso que era chamado de primitivo. E aí a gente caminhou, né? Foi falar da Idade Antiga, que era um modo de produção escravista. Por quê? A economia girava em torno do escravo. Mas isso significa que só existia escravo? Não. Significa que se tirasse o escravo, a sociedade não sobreviveria tanto. Então, tinha a presença de um Estado aqui, e aqui como exemplo eu posso dar para vocês o Império Romano, o Império Grego, né? A sociedade romana e a sociedade grega, que o escravo era predominante como uma força de produção, né? Essa é a força de produção predominante nesse período. Significa que morreu aqui? Não. A gente vai ver que no Brasil, né, num período colonial, a gente também teve esse modo de produção escravista. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, são modelos de produção que não é linear. Não tem assim, começou de um jeito e foi crescendo e se transformou no outro. Então, cada sociedade tem um jeitinho de ter essa produção. E cada tempo também tem um jeito de ter essa produção. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando para vocês aqui, deixa eu só movimentar aqui, que na hora de gravar não aparece. Esse asiático aqui, eu não comentei com vocês porque ele era mais predominante na parte oriental e a gente não vê muito essa parte oriental no nosso estudo de história, né? Porque a gente recebe pouquíssima influência deles. E também nos egípcios. E qual que é a diferença? Eles tinham... Ai, meu Deus. Meu cursor some. Eles tinham a presença de um Estado, eles tinham a presença da escravidão, eram sociedades agrárias também, porém, a diferença do escravista aqui para o asiático é que o escravo aqui, ele era um objeto, mas ele era objeto de um proprietário privado. Aqui, a escravidão, no modo de produção asiático, o escravo é do Estado, era o grande proprietário, né? Então, a gente não tinha presença de escravidão eu não poderia, eu sendo um patrício, né? Aqui, na verdade, nem existia esse conceito de patrício, né? Mas eu, elite, ter um escravo, sabe? Então, o escravo era propriedade do Estado. E aí vem o feudal, o modo de produção feudal, o feudalismo também é outro nome que se dá, que é o que a gente vai ver hoje, que é um modo de produção desse período da Idade Média, que é caracterizado por uma sociedade fragmentada, vou explicar isso melhor, mas já resumindo aqui, não era uma sociedade voltada para
não era uma sociedade que tinha um Estado forte, que delimitava tudo. Eram várias sociedadezinhas, vários feudos pequenininhos. A Europa ficou totalmente recortada aqui nesse período. Então, fragmentada por isso, não tinha uma centralização de poder, era descentralizado. O predomínio da servidão, que o servo ele é diferente, e eu vou falar disso mais detalhadamente agora na matéria, que o servo ele é diferente de escravo, né? E como figura central de poder, a gente tinha o senhor feudal, que é esse terceiro tópico aqui. Não era um rei, por exemplo, que tinha como... O poder não estava na mão do rei, o poder ele estava, na realidade, nesse senhor feudal aqui. Deu para entender? Eu não vou falar dessa sociedade capitalista nem socialista hoje, porque a gente vai ver isso mais para frente. Deu para entender. Então, aqui, voltando na matéria, eu vou disponibilizar esse slide aqui também hoje para vocês, tá? No nosso Classroom, lá do Google. Deixa eu fechar aqui. Então, esse modo de produção aqui feudal, ele era isso. O feudalismo era um modelo de produção que foi desenhado durante esse período. A Gleicilene aqui está perguntando aqui, eu estou olhando aqui no chat, né? Antes da continuidade, se existiu o estilo gótico, se existia outro estilo. Existia sim, existiu o estilo romênico, que nasceu do estilo romano, de Roma, né? Da Roma antiga. Só que eu não tô com ele aqui para você, viu, Gleicilene? Eu mando para vocês no chat, tá bom? É a hora que acabar a aula. Então, esse modo de produção, voltando aqui ao assunto, modo de produção feudalismo, né? Ele era justamente isso. O que foi? Primeiro, o feudalismo, ele era um modo de produção desse período aí medieval, em que houve um processo de ruralização, então existiam cidades aí no Império Romano e aqui no período feudal houve uma ruralização, um êxodo urbano para o rural. Êxodo é a saída de um lugar para outro, tá, gente? Para quem não lembra. Fragmentação política. Essa fragmentação política veio dessa descentralização, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que é tirar essa ideia de um imperador comandando tudo e dar poder para vários outros senhores feudais, e da mudança dessa organização de produção do escravo, né, do trabalho escravo, para o regime de servidão, que eu vou explicar mais detalhadamente também mais para frente. Então, e da onde que veio esse nome feudalismo? Veio de feudo. O feudo, né, nessa época significava domínio, e era esse pedacinho de terra que eu vou mostrar também mais detalhadamente, né, para vocês. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, e que chamava feudo, né? E esse feudo é que deu origem a esse nome feudalismo. E esse período também é um período caracterizado por povos que eram os romanos, né, que a gente viu agora há pouco, somada à invasão desses povos germânicos que eu falei para vocês. Então, esse período feudal, a gente tinha população tanto romana quanto de povos germânicos. Se alguém tiver dúvida, vão falando aí para mim, viu, gente? Pode ir fazendo pergunta e eu vou respondendo. Então, como que isso se deu?
Como que isso aconteceu? Hoje mesmo eu falei para vocês desses povos germânicos. Os povos germânicos que eram considerados bárbaros, né, pelos romanos, eles viviam nessa região aí que hoje a gente chama de Alemanha, e eles eram vários povos, né, que eram considerados germânicos porque eles tinham uma língua em comum, né, a língua germânica e de origem em comum. Então eles tinham culturas um pouco diferenciadas, mas a língua era mais ou menos a mesma, né? Eles conseguiam se entender. Eles eram chamados, né? Tinham esses povos germânicos eram divididos em anglos, francos, saxões, visigodos, vândalos, ostrogodos, né? E tinham vários outros também. Eu estou mostrando aqui os principais. Eles também eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. E a administração política deles era muito parecida com aldeias, assim, eles tinham aldeias, várias famílias que uniam e formavam essas aldeias. E as decisões políticas eram feitas através de assembleias de homens livres, né? Então, e eles eram considerados muito guerreiros também. Aqui eu trouxe para vocês a imagem dos guerreiros germânicos para vocês verem a diferença cultural deles, né? Bem diferente dos romanos. E é por isso que eles eram chamados de bárbaros, né? Porque eles eles comiam, né, carne crua, tinha uma forma de ser muito diferente dos romanos e que chocavam, né, os romanos, por isso que eram chamados de bárbaros. E aí, como é que foi essa imigração? A teoria que é traçada aqui é que eles precisaram vir para essas regiões aqui que eram antes de Roma, porque a Ásia aqui tinham povos hunos, eles começaram a invadir essa localidade aqui dos povos germânicos, aqui, ó, os ostrogodos, visigodos, godos, vândalos, lombardos, tinham várias secções, ângulos, começaram a invadir toda essa região deles aqui, aí eles não tiveram outra opção senão não vir aqui invadir essa região dos romanos. E como que foi essa invasão? Ela ocorreu, deixa eu só dar uma olhadinha no horário aqui, gente. Ela ocorreu de duas maneiras, de forma pacífica e de forma violenta. As imigrações pacíficas ocorreram da seguinte forma: esses povos que começaram a fugir dos hunos aqui asiáticos, eles vieram para cá e aí eles meio que fizeram acordos com soldados romanos, então eles passaram a ser soldados romanos e ajudar os romanos na parte militar. Então eles começaram a vir pouco a pouco dessa forma, né? Não foi de uma hora para outra, não. Ou senão, eles começaram a casar com romanas. Então, essas foram as imigrações pacíficas. E as imigrações violentas, elas vieram a partir de conquista dos germânicos, né, de guerras através dos germânicos para essa região aqui. Esse mapinha aqui mostra, essa setinha aqui, mostra o movimento dessas imigrações. Os vândalos, eles vieram mais para essa parte aqui que hoje a gente chama de Portugal e de Espanha. Os ostrogodos, eles vieram mais para essa parte da Itália. Os jutos e os ângulos, né? E os saxões, eles vieram mais para essa parte que hoje a gente chama de Inglaterra. Então, houve essa mistura aí, né, com essas invasões, que eu falei, eu acabei de falar, com esse enfraquecimento do Império Romano, juntou, virou essa bagunça toda aí, e aí começou a produzir o período feudal. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém com alguma dúvida? Ou algum comentário? Ou é impressão minha?
Os portugueses, então, eles estão sendo vândalos. Vixe, eu não escutei nada. Tá ruim o meu áudio? Tá, Os portugueses, eles são descendentes de vândalos? também, tem mais descendentes. E a Europa Então aqui. deixa. Oi? Não escutei o que você falou por último aí. Manda para mim no chat que eu não estou escutando, não. Respondendo a sua pergunta, aqui a gente acha que tem essa ideia de que eles são todos uma etnia só, mas a história daqui da Europa ela é toda caracterizada por muita guerra, muita invasão. Então teve influência de muitos povos, né? Então não somente aqui, mas no período da Idade Moderna, a gente vai ver que os muçulmanos também vieram para essa região aqui, que é assunto das próximas aulas. Eles vieram para essa região, então aqui essa Península Ibérica, aqui que é chamada de Península Ibérica, ela tem influência de vários povos germânicos, de latinos, dos povos latinos, dos povos gregos, dos muçulmanos. Aí a sua pergunta é qual a relação do povo vândalo com o significado da palavra de hoje? É porque vândalo, né, é uma boa pergunta. Vândalo, hoje a gente chama de gente violenta também, né, que destrói tudo. E os vândalos, eles são germânicos, né, povos germânicos considerados bárbaros também. Muito provavelmente os vândalos, eles saíram destruindo tudo, né? Olha aqui quanta região aqui que ele veio, né? Então, toda essa destruição que eles fizeram a partir das conquistas pode ter gerado essa ideia de que a gente chama de gente que destrói tudo de vândalo também, né? Pode ser uma explicação dessa origem, sim. Então, alguém mais tem mais alguma pergunta? Vou avançar aqui, tá? Caso vocês tenham, eu retomo. Então, olha como é que ficou essa divisão das imigrações. Então, depois que todos esses povos vieram e imigraram para cá, a Europa ficou toda recortadinha. Vocês lembram que tinha um império grandão aqui, né, de Roma. E aí, com essas invasões, pouco a pouco, a Europa começou a ficar, que a gente chama em retalhos, né? Vocês lembram essa coxa de retalhos que não sei se a avó de vocês fazia, né? A minha avó fazia, que é toda, pega um monte de pedacinho de tecido, de roupa e transforma numa colcha, né? Então, o feudalismo foi isso, foi chamado de colcha em retalhos por isso, porque começou a ficar toda recortada. Em vez de ter uma única pessoa mandando nisso tudo, começou a ter vários pedaços de terras recortados e cada um com uma administração diferente. É por isso que a gente chama de administração descentralizada, que é o contrário de centralizado, tendo como centro uma pessoa. Foi dissipada o poder tanto o poder quanto também a administração desses pedacinhos de terra aqui. E olha aqui, é azulzinho aqui, olha, Reino dos Suevos, aqui em vermelhinho aqui visigodos, reinos francos aqui, olha, reinos burgúndios. Eu não vou ficar falando um por um aqui, depois quando vocês receberem, né? Hoje mesmo eu vou enviar esse slide para vocês. Aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão olhando um por um aí, tá bom? E aí, junto com isso,
né, que transformou o feudalismo, porque quando a gente fala de feudalismo, não tem como falar de feudalismo sem falar do avanço do cristianismo, que foi a ideia, né, Jesus Cristo. Resumindo aí, né, a Bíblia começou a pregar a figura do Jesus Cristo, né, Jesus Cristo morreu e as ideias de Jesus Cristo começaram a ser espalhadas pelos discípulos, né, e aí por que que isso pegou tanto na Europa? Porque a religião romana, que era politeísta, né, que acreditava em vários deuses, ela entendia que a salvação das almas, a vida eterna, ela dependia da riqueza do sujeito, né? Então, se aquele sujeito ele não tinha dinheiro, né, não tinha posses, ele não ia ter uma vida eterna feliz, né? Não tinha essa promessa de vida eterna feliz para essa pessoa. Então, a maioria da população estava de fora, que eram os plebeus, né, no caso aqui. Então, o cristianismo ele começou a ganhar força, porque mais adeptos, porque Jesus Cristo começou a pregar que todo mundo poderia ter salvação e vida eterna, desde que seguissem os preceitos, né, religiosos que Jesus Cristo falava. Então, sem entrar muito nessa questão religiosa, que aqui eu não estou falando de. Estou entrando nesse detalhe porque é para explicar a Idade Média. Porque essa ideia do catolicismo, que é o culto a um só Deus, ela ganhou muita força e influenciou muito em como que a sociedade era regida durante esse período. Então, ajudou muito no imaginário, nas ideias, nas concepções de toda essa população feudal. Por conta disso, ela passou a ser uma crença muito forte que norteou muitas decisões entre as pessoas desse período. E aí eu entro aqui num detalhe que eu não falei no Império Romano, que o Império Romano ele acreditava em vários deuses. Aliás, os romanos acreditavam em vários deuses, mas aqui mais para o finalzinho do Império Romano, por conta dessa ideia de que a salvação poderia vir para todos, né? Alguns imperadores começaram a acreditar também nessa ideia, né? Começar a converter para a região, para o cristianismo. E aí foi assim que o cristianismo começou a ganhar mais força também, que antes era uma coisa mais local, quem era cristão era perseguido pelos romanos, e aí, pouco a pouco, foi ganhando adeptos, até que o Constantino, que foi um imperador de Roma, ele começou deixa eu pensar numa palavra aqui, não a impor essa religião, mas começou a aceitar essa religião no império e transformar essa religião como uma religião legítima, que pudesse ser cultuada. E aí, o que aconteceu? Constantino, com o enfraquecimento do Império Romano, ele saiu de Roma e foi para Istambul, que hoje a gente chama de Istambul, na Turquia, e criou um Império Bizantino. Então, aqui nesse período, houve uma cisão de um império. Teve dois imperadores nesse período. O Império Bizantino, que ficava em Istambul, que hoje a gente chama de Istambul, na Turquia, e o Romano, que ficava ali na região da Itália, né, de Roma. E esse Império Bizantino aqui, sobreviveu durante muito tempo ainda em Istambul. E já o Império Romano ele foi dominado, né, o romano de Roma mesmo, né, dali da região da Itália. E com a chegada dos germânicos, né, dos povos germânicos,
e o enfraquecimento do Império Romano, os povos germânicos, eles caíram, né? Eles quebraram eles depuseram esse imperador, né? Eles tiraram o imperador romano e passaram quem ia governar, né? Ter esse governo majoritário, os germânicos. Deu para entender, gente, que os germânicos eles derrubaram o Império Romano e aí a partir disso se constituiu o período, a Idade Média, né? Que é o feudalismo, né? Que a gente está vendo aqui agora. Então, todos esses fatores, essa invasão germânica, junto com o cristianismo, fizeram com que houvesse uma mudança muito grande na sociedade, e é por isso que é chamado de Idade Média, né? Porque foi transformado numa nova era, né? Uma nova idade dentro daquela linha do tempo que eu já mostrei para vocês, e eu vou entrar em detalhes aqui para vocês agora. Então, a queda de Roma, que foi caracterizada por esse último imperador que os germânicos derrubaram, foi em 476 depois de Cristo, né? E aí foi até 1453, ou seja, são realmente 1000 anos, né? 10 séculos, e a gente está falando agora desse período aqui, ó. A gente saiu da Idade Antiga, veio aqui para a Idade Média, e esse período aqui, a Idade Média, é dividida em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que eu vou entrar em detalhes com vocês mais para frente. Mas quando fala aqui, ó, do fim com a queda de Constantinopla, é disso aqui que eu estou falando, do Constantino, né? O Império Bizantino, ele sobreviveu aqui durante esse período todo lá em Istambul. Então, eles consideram o fim da Idade Média essa queda da Constantinopla, que é esse Império Bizantino que eu estou falando aqui. Então, a gente vê várias sociedades diferentes, descentralizadas, cada uma com uma administração própria, mas que tem como característica isso, essa invasão dos impérios germânicos e, juntamente com isso, essa influência do cristianismo que trouxe para toda essa sociedade uma nova forma de viver, de vivência, né? Deu para entender até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para entender. Deu sim. A galera do fundão, essa semana mesmo, que agora com essa pandemia, a galera do fundão mudou, é a galera que fica mais pro finalzinho aí do Zoom, nunca fala nada, tá todo mundo entendendo mesmo? Ou vocês são quietinhos mesmo? Ou não Eu quer acho que falar? somos quietinhos. Eu sou quietinha. Eu tenho um pouco de vergonha, eu prefiro ficar bem quietinha. Então, a gente quieta, não ficou te ouvindo, né? Tô entendendo. A galera do fundão agora é diferente. É a galera que fica mais pro finalzinho aí da chamada do Zoom. Mas nada contra a galera do fundão, não, viu, gente? Só fico preocupada. Então, eu vou, como eu acabei de explicar aqui para vocês, teve a alta Idade Média e a baixa Idade Média, né? E eu vou falar um pouquinho primeiro da alta Idade Média e depois da baixa Idade Média. Que é uma curiosidade aí, que pode ser uma pegadinha que pode cair para vocês aí no Enem, é que alta Idade Média não significa ser o finalzinho aqui do período, né? A alta Idade Média veio primeiro, antes da baixa Idade Média, e eu vou explicar para vocês o motivo por quê aqui.
A Alta Idade Média significa alto, porque foi o período do ápice dessa cultura do feudalismo que eu acabei de falar para vocês. Por isso que é chamado de alto. Baixa Idade Média aqui, ai gente, toda hora meu cursor some. Baixa Idade Média aqui, eu chamo baixo por quê? Porque começa a entrar em declínio essa ideia de feudalismo aqui nesse período aqui no século X até o século XV, que a Alta Idade Média é do século V, né, de 476 depois de Cristo até o século IX depois de Cristo, né? Aqui a gente já não começa a falar mais depois de Cristo porque daqui para frente a gente só fala de depois de Cristo, né? Então eu vou falar só os séculos daqui para frente. Então é isso, a Alta Idade Média foi o período do auge do feudalismo. Então, como que era esse feudalismo? O feudalismo ele era rural, né? Houve um período de ruralização, mas isso não significa que as cidades morreram, né? A gente tinha cidade no período romano, mas a cidade ela começou a entrar em decadência aqui nesse período, né? E houve um período de ruralização. Só voltar aqui, cada pedacinho aqui foi dividido mais ainda, né? É porque a gente não tem mapas tão precisos assim, mas tinha essa divisão e mais para frente foi dividindo cada vez mais essa partezinha aqui da Europa, né? A gente estuda mais essa região aqui, olha, principalmente aqui da França, aqui essa parte aqui que hoje a gente chama de Inglaterra, né? De Grã-Bretanha, Portugal, Espanha também. Então, a gente fala mais dessa partezinha aqui, mas isso não significa que aqui também não tinha essa característica de feudalismo, não. É que a França que ensinou a gente a estudar história, e aí a gente usa mais a perspectiva francesa. A gente usa mais essa jeito de aprender história da França. E uma coisa que eu esqueci de falar também, ó, Constantino, o Império Bizantino ficava aqui, olha. Constantinopla ficava bem nessa região aqui, né? Então, tinha o Império Romano aqui e tinha o do Constantino aqui, né? Só para a título de ilustração para vocês. Mas voltando aqui, né? Essa Europa toda recortadinha em retalhos era dividida era descentralizada, né? Por quê? Porque tinham vários. Desculpa, eu falei e não falei nada. Aqui tinham vários feudos, né? Aqui podia ser considerado um feudo, aqui outro feudo, aqui outro feudo, sabe? Então, eram vários pedacinhos de terra. O feudo eram vários pedacinhos de terra, predominantemente rural, e ele era dividido assim. Tinha o manso senhorial, que era essa parte aqui, olha, do castelo, né? Tá vendo toda essa partezinha aqui? Que era onde o senhor feudal ficava, né? Essa aqui era a casa do senhor feudal. Tinha o manso servil. O manso servil era toda essa partezinha aqui, olha, praticamente. Era onde os camponeses viviam e trabalhavam, né? Então, aqui, ó, a casa do servo, aqui é onde eles trabalhavam, plantação aqui dos servos, né? O pasto. E aqui o manso comunal eram os bosques, os pastos, né? Essa partezinha aqui, né? Desculpa, eu só me retratando aqui. O pasto era manso comunal, desde que não fosse uma criação, né? Tanto do senhor feudal quanto dos servos aqui, né? Então, o manso comunal era uma parte que todo mundo podia explorar.
tanto o senhor feudal, né, quanto os servos, né? Senhor feudal era aquele que vivia, que era o dono de tudo, né? Era o poderoso aqui que mandava em todo mundo aqui. Então, o manso comunal é o manso comum, né? Era o pedaço de terra comum para todo mundo, né? Que era onde eles caçavam, onde o gado que era de todo mundo pastava também. E aqui eles mostram uma partezinha aqui que era da igreja, mas a igreja católica, ela tinha uma particularidade. Essa igreja aqui podia ser um local onde eles realizavam cultos religiosos, ou pode ser a parte que a igreja também era dividida em vários, uma sociedade, tinha uma divisão social também, né? Tinha o alto clero, que era aquele que tinha mais dinheiro, né? Então, o alto clero tinha a sua propriedade de terra, ele era um grande senhor feudal também, né? E o baixo clero é que atuava nessas pequenas propriedadezinhas aqui, que era do senhor feudal aqui. Então, essa era uma divisão territorial aqui do feudo. Mas e a sociedade? A sociedade era dividida em 3. Vocês lembram que eu falava muito, antes falava dos patrícios, dos plebeus e dos escravos? Aqui a gente tinha uma divisão um pouco diferenciada aqui, né? Tinha os oratores, isso daqui cai muito em questão de vestibular e de Enem, viu, gente? Presta muita atenção aqui. Os oratores, que eram os que oravam, né? Que eram os membros da igreja, era o clero, né? Era parte da igreja. A igreja era tão poderosa aqui nesse período, né? O cristianismo ele ficou tão forte, tinha uma presença tão significativa aqui para a sociedade, né? Tinha tanta influência na sociedade que eles eram considerados, inclusive, uma classe, né? Era uma classe, uma ordem, né? Aqui a gente não chama de classe, era dividida em ordens. Então, a ordem dos oratores, que eram os que oravam, né? Os membros da igreja. Os belatores, que era a nobreza. Belator vem do latim, que significa combate, guerra, né? O grande senhor feudal que vivia aqui, ele tinha 2 funções. Ele tinha a função de mandar em todo mundo aqui e também de proteger toda essa sociedade, né? Lembra que os povos germânicos, eles foram chegando aos poucos, não veio tudo de uma vez. Então, na medida que a sociedade começou a se estabilizar e virar um feudo, eles precisavam de proteção. Então, essa proteção, ela vinha desses guerreiros. Então, se o senhor feudal ele não fosse um guerreiro, ele não tinha condição de manter tudo isso aqui. Então, ele era nobre e guerreiro também. E aí tinha os laboratores, né, que do latim significa trabalhadores. E eles eram a parte da sociedade que trabalhava. Inclusive a igreja, que ficou poderosa aqui e que começou a influenciar muito a sociedade, ela pregava isso nos cultos, né, nos cultos religiosos. Eles falavam que eles dividiam em ordens, eles falavam isso durante os cultos, que tinham aqueles que oravam, né? Aqueles que oravam, era dado por Deus isso, né? A igreja começou a distorcer os valores de Jesus Cristo, aqui no caso. Então, a igreja começou a falar, olha, a gente que é do clero, a gente tem a função, a gente nasceu para ser membro da igreja, para orar por vocês, né? Tem essa função religiosa. Os nobres, eles nasceram com essa função. Deus falou que os nobres seriam
os que iam combater e proteger nós mesmos desses vândalos, dessas invasões, e que, portanto, esses seriam os que iam comandar essa sociedade, e os laboradores, que eram os servos, né, que eram os camponeses, artesãos, comerciantes, toda essa classe, essa parcela da sociedade que trabalhava e que devia obrigação para essa nobreza, a igreja pregava muito isso, que os laboratores, que eram os trabalhadores, eles nasceram para servir a igreja e também aos nobres, né? Então, aqui tem uma imagem para vocês, né, terem uma ideia. Esse daqui é o senhor feudal, né, o guerreiro. Esse daqui representa os oratores, né, que é o clero, que tinha o alto clero e o baixo clero também, né? Esse daqui está representando aquele que que tinha grandes riquezas, né? E aqui o camponês, o trabalhador, que era preso à terra, né? Que eram pessoas que eram presas à terra. E aí, como é que era essa economia da sociedade feudal? Ela tinha duas formas de relação entre essa sociedade. Tinha a relação entre nobre e nobre, que eu vou falar mais para frente, e a relação entre trabalhadores, os servos e os senhores feudais, que era a nobreza aqui, né? Essa relação que eu vou falar aqui agora era uma relação que a gente chama de vertical, né? Que não era igualitária, era uma relação que vinha de cima para baixo. Então, esses trabalhadores, os laboratores aqui, eles eram servos, na maioria das vezes servos, né? Servos aqui no feudo, né? Mais para frente eu vou falar na Alta Idade Média, eu vou falar sobre na Baixa Idade Média, que começa a surgir as primeiras cidades, né? Ressurgir as primeiras cidades. Mas aqui, por enquanto, eu estou falando da Baixa Idade Média, em que era predominante o feudo e a parte mais agrícola, né? Mais rural da sociedade. Então, aqui a gente tem o regime de servidão, que eu falei para vocês lá do modo de produção, o modo de produção feudal é pautado nessa servidão. E o que era essa servidão? Você prestava serviço, né? Você que era trabalhador, você prestava serviço para o senhor feudal. Em troca disso, né? Por isso que era uma relação vertical. Em troca disso, o senhor feudal me daria, se eu fosse serva, o senhor feudal me daria proteção, né? Porque como a gente era um momento que tinha várias invasões, o senhor feudal me daria proteção. Em troca, eu receberia um pedaço de terra que não era meu, né? Não era um pedaço de terra meu, era emprestado, e eu pagaria tributos para esse senhor feudal, né? Então, o senhor feudal recebia, ele sobrevivia às custas desse pagamento de produtos, e os servos, eles sobreviviam da terra. Por isso que eu falei, vocês lembram que eu falei lá no finalzinho do Império Romano, né, quando começou a entrar em decadência, que os plebeus, eles passaram a viver, para resolver o problema da inflação e do problema da falta de escravos, eles criaram um regime de colonato, que emprestava terra em troca, eles pagavam tributo para esse colono. Esse regime de servidão, ele veio justamente desse regime de colonato lá atrás,
no período do Império Romano. Tá? A diferença é que os servos, né, para o escravo, o servo ele não poderia ser vendido. Ele vivia em péssimas condições também. Ele estava preso àquela terra, porque ele não conseguiria sobreviver sem a presença dessa terra. E o senhor feudal, caso cedesse aquele pedaço de terra, ele cederia também os trabalhadores para esse novo senhor feudal. Mais para frente eu vou falar das relações verticais. E esse senhor feudal, esse servo, ele não poderia ser vendido, mas ele também não vivia em boas condições como o senhor feudal. Isso quer dizer que acabou a escravidão? Não. Quer dizer que a escravidão ela não foi um modo de produção predominante aqui nesse período. A escravidão, ela existia, porém ela era numa escala bem reduzida comparado ao Império Romano. Então, o escravo, a diferença do servo para o escravo é isso. O escravo ele poderia ser vendido, né? Ele tinha um valor comercial. O servo não. O servo ele não poderia ser vendido, mas ele devia uma série de obrigações que eu trouxe aqui para vocês aqui, as principais, que é a corveia, a talha, a banalidade, a mão morta, o dízimo, que era tipo um imposto, né? Que hoje a gente chama de imposto na nossa sociedade, a gente paga um tributo para o Estado. Aqui o servo ele pagava esse tributo em forma de produtos para o senhor feudal. Então, o que era cada uma? Isso daqui eram vários tipos de impostos, né? Colocando entre aspas aí para vocês, eram vários tipos de impostos que eles tinham que pagar. A corveia, ela era um trabalho que o servo tinha que fazer uma vez por semana, ele tinha que trabalhar lá no manso senhorial, né? Ele tinha que prestar serviço para o senhor feudal na área de vivência do senhor feudal. A talha era uma porcentagem que o servo tinha que pagar para que o servo ele tinha a produção própria dele, né? Ele recebia um pedaço de terra emprestado e ele produzia e vivia daquilo, né? Sobrevivia do que ele produzia. E, além disso, ele tinha que dar uma parte dessa produção para o senhor feudal. A banalidade é porque o servo ele não tinha ferramenta própria, não tinha condição de ter uma ferramenta própria. Então, ele pagava um imposto do uso daquela ferramenta, né? Então, era mais uma porcentagem. A mão morta era, por exemplo, se caso os meus pais falecessem, eu tinha que pagar uma parcela para o senhor feudal, porque o senhor feudal estava perdendo uma mão de obra dele, né? Então, eu tinha que indenizar esse senhor feudal por conta do falecimento dos meus pais, né? De qualquer um deles, o pai ou da mãe. E o dízimo era o pagamento, né? Hoje a igreja ainda tem esse conceito de dízimo, não era obrigatório hoje em dia, eu acho, né? Não sei, dependendo da religião. Eu sei da igreja católica. Não é obrigatório, mas eles pedem, né? O dízimo. Mas aqui nesse período era o pagamento obrigatório de 10% da produção à igreja. Então, a igreja começou a ficar poderosa não só com o discurso dela, também por conta desse dízimo que ela recebia, e aí ela começou a virou uma grande senhora feudal também, né? Ela tinha terras próprias, tinha a sua administração própria também, né? Então aqui a gente vê que o servo, no final, não sobrava quase nada para ele, né? Ele vivia quase como um escravo, mas a diferença é que ele não poderia ser vendido. Tudo bem, gente?
Deu para entender? Tudo certo. Sim, tudo Tudo bem, bem. deu para entender. Então, a aula de hoje terminou, que já são 20 horas, né? E a professora Letícia já deve ter chegado aí, né? Chegou Oi, aí? Letícia. Oi. Ok. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje, aí semana que vem eu termino o conteúdo para vocês, né? O feudalismo. Deixa eu só terminar aqui a gravação.